Nesse vídeo tutorial, irei mostrar como configurar folha padrão dentro do software Solid Edge através do IsoDraft, em qual você cria suas vistas de desenho. Esse vídeo foi produzido pela Produtiva PLM. Então vamos lá, vamos para o Solid Edge. Bom, estamos aqui no Solid Edge. Só vou marcar aqui um ícone para me ajudar a visualização. Então tá certo aqui. Então, como é que nós criamos aqui o fundo de folha padrão no Solid Edge? Inicialmente nós temos que criar um IsoDraft. Vamos clicar aqui. Aqui então o fundo de folha padrão, né? Aqui tem a legenda, né? Cada um dos tópicos aqui. Legenda, título, nome, aqui em cima tem os comandos. Então, como é que a gente vê o fundo de folha padrão aqui? Você vê que no início da nossa criação, eu não consigo selecionar nada, nem linha, nem nome, nem título, nem função, nem nada. Isso porque eu não estou trabalhando com fundo, eu estou trabalhando com as vistas de desenho caso eu importe. Para começar a trabalhar com fundo, eu tenho que vir aqui na aba Visualizar, marcar a opção Fundo e desmarcar a opção Trabalho. Vou vir aqui, vou marcar o fundo e vou desmarcar o trabalho. Pronto. Veja que agora eu consigo selecionar linhas, textos, funções. Então qualquer função que eu quiser, eu posso selecionar. Então vamos lá. Aqui embaixo aparecem todos os padrões que eu tenho. A4, A3, A2 e A1. O padrão essas quatro já vem. Então, por exemplo, eu posso utilizar essas quatro mais alguma outra que eu queira. Eu posso utilizar A4 em pé, A4 deitado, posso vir aqui, ó, inserir, criar uma nova folha. Valeu, obrigado. Tá certo? Valeu, obrigado. Eu posso vir aqui e configurar a folha da forma que eu quero. Nesse caso eu vou deletar. Vamos lá, vou começar a configurar a nossa folha A4 aqui. Eu vou pegar e vou deletar tudo que eu não quero. Isso aqui em cima eu não quero, vou deletar. Isso aqui embaixo eu não quero. Vou começar tudo do zero mesmo. Vou deixar somente as linhas aqui, as linhas da borda da folha. Então vamos lá. Eu inicialmente vou começar criando relações geométricas, porque até agora não tem nenhuma. Vou vir aqui na aba rascunho, pedir para marcar as relações geométricas ativando esse comando, indicadores de relação. Vou vir cá e começar a criar relações geométricas. Conectar. Vou conectar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Essa ponta aqui com essa de cá. Essa ponta de baixo com essa de cá. Essa daqui com essa daqui. Pronto, então configurei todas as folhas aqui. Horizontal e vertical. Agora eu vou deixar essa linha que sempre permaneça na horizontal, sempre permaneça na vertical, aqui e aqui também. E por último, falar que essas linhas estão bloqueadas. Falar que elas estão rígidas no espaço. Clicar aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, então eu já restringi todas elas. Vou começar criando agora uma legenda básica aqui, bem simples. Vou utilizar o comando de linha para começar a criar minha tabela. Vou vir para cá criar uma tabela desse formato aqui. E vou cortar essa tabela. Vou falar que ela tem um comprimento de 150, altura de 60. Então está aqui minha tabela. Essas cotas eu vou deixar aqui por enquanto somente para me servir de base. Após eu tiver meu desenho completo, eu não vou precisar mais de nenhuma dessas cotas, eu posso deletar elas. Vou começar criando outras coisas aqui. Vou criar uma coluna aqui. E vou criar uma linha aqui partindo do ponto médio dessa coluna. E essa outra aqui também. Partindo uma aqui e outra aqui. Aqui, mesma coisa. Vou começar a criar algumas linhas aqui, uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, então estou começando a criar minha tabela aqui. Vou agora começar a cotar cada uma dessas alturas de cada linha. Vou dizer que esse aqui vai ter 10. Essa daqui vai ter 10. Essa daqui também vai ter 10. Essa 10 também. Falta mais uma, na verdade. Deixa eu criar mais uma linha aqui.
10. Então vamos lá. Criei aqui todas as linhas que eu queria. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu pegar essa altura. Vou falar que essa altura daqui até aqui é 30. Então eu vou dizer que daqui até aqui vai ser 15. Vamos lá então. Agora eu vou começar a inserir um texto. Vem aqui no comando de texto. Vou começar criando aqui em cima então. Desenhista. 2 pontos. Criei aqui então uma nota chamada desenhista. Eu posso posicionar ela de 2 formas na minha vista. Primeiro, eu posso simplesmente arrastando ela, mas nesse caso, se eu vier arrastando, não vai ter precisão minha folha de desenho. Então, eu posso fazer o seguinte, vem aqui, ó, propriedades. Aqui, eu vou definir a posição em X e a posição em Y da minha anotação. Nesse caso aqui, eu tenho que saber quais são as posições para inserir corretamente. Então, vamos lá, como é que eu vou saber qual local que é? Para saber a posição em X e Y, que eu vou determinar onde é que vai ficar a minha nota, eu vou vir aqui para opções de grade e pedir que me mostre as leituras. Venho no comando de linha, por exemplo, e veja que na ponta do meu mouse é exibida a posição X e a posição Y de onde meu mouse está inserido. Então eu sei que, por exemplo, essa posição é a posição em X 137 e a posição em Y 70. Vou selecionar o rascunho que eu quero, propriedades, eu quero então em X 137 e Y 70. Vou clicar OK. Então tá aí, ó, a posição do texto ficou naquele local que eu queria. Vou diminuir um pouco essa fonte, vou falar que a fonte é tamanho de 2. Então está aí, ó, criei minha primeira nota. Só para deixar um pouquinho mais afastado, eu vou dizer aqui que não vai ser 137, vai ser 138, só para afastar um pouquinho. E vou dizer que em Y vai ser 68, só para descer um pouquinho a imagem. Pronto, já deixei um pouquinho melhor aqui. Ok. Agora eu quero fazer uma nota parecida com essa na linha de baixo, na célula de baixo. Venho para cá, vou fazer uma cópia desse rascunho, clicando Ctrl, clicando sobre o que eu quero copiar e movendo. Fiz uma cópia. Eu vou dizer agora, por exemplo, tenho desenhista, vou falar projetista. 2 pontos. Clico sobre ele. Eu vou querer ele inserido em relação a essa ponta aqui. Então, eu vou vir para cá, venho a opção de linha, pego a posição XY, X 137, Y 60. Então, vamos lá. Clico sobre ele. Propriedades. X. Eu falei que é 137, só que vai ser 138 para deixar um espaço. Y, eu vou falar que é 58. Ok. Então tá aí, olha a posição dele. Agora ficou melhor ajustado aqui. Vamos lá. De novo. Copiar para baixo. Vou falar aqui, gerente. Mesma coisa. Quero saber a posição em relação a esse ponto aqui de cima. Pego um comando de linha, por exemplo, venho aqui, passo o mouse, sei que essa posição é 137 em X e em Y é 50. Então vamos lá. Cliquei sobre a vista, ou sobre o texto. Propriedades. Posição 138. Y 48, por exemplo. Ok. Então tá certo. Desenhista, projetista, gerente. Vou falar aqui. Vou criar mais uma cópia aqui. Vou falar aqui, por exemplo, deixa eu ver. Sei lá, norma. Para dizer se é primeiro diedo, terceiro diedo, por exemplo. Vem para cá, norma, vou posicionar ele de novo. Aqui vai ser 138 em X, a posição. Em Y vai ser, por exemplo, 38 mesmo. Ok.
norma, desenhista, projetista, gerente, vou criar mais uma aqui, escala, propriedades, 138, 28, posições X e Y, ok. Vamos lá, mais uma nota. Deixa eu ver aqui embaixo. Folha, número. Vamos lá. Posição, propriedades, X 138, Y 18. Ok. Pronto. Então posicionei todos aqui de acordo com coordenadas. Nome, norma, escala, número da folha. Agora eu vou criar aqui uma nota que preencha todo esse espaço grande aqui. Ó. Vou dizer, por exemplo, o nome da empresa. Vou vir aqui, que eu vou criar um texto, vou deixar ele mais ou menos aqui. Então, vou pegar esse daqui, aproveitar que está aqui. Vou colocar produtiva, PLM e aí o tools. Vou aumentar essa escala aqui para 8. Tá bom, 8. Eu vou dizer que esse texto aqui vai ficar situado perfeitamente no centro aqui dessa célula. Então vou clicar sobre toda a célula, vou falar que meu texto vai ficar exatamente centralizado e vou procurar a coordenada no qual ele vai se situar. No caso aqui, essa coordenada vai ser em X 185,51, em Y 70. 185,51 e 70. Vamos lá. Seleciono a vista. 151,7, 70. Ok. Veja que ele foi aqui para cima. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos lá. 185,51. Desculpa me confundir. Ok, pronto. Então ele ficou aqui em cima agora. Agora eu tenho que falar que o tamanho desse texto vai ser justamente do tamanho da célula. Agora deixa eu medir o tamanho dessa célula. Vou dizer que essa célula aqui tem um tamanho 30 de altura. E aqui vai ter uma distância daqui até aqui de 101,49. Aqui eu vou dizer a largura e a altura da minha célula, no meu texto. Então vou dizer 101,49 e a altura eu vou dizer que é de 30. Ok. Pronto, o meu texto ficou completamente disposto, certo, dentro da minha caixa de diálogo. Então tá aqui, ó. Desenhista, projetista, gerente, norma, escala, número da folha. Aqui você seria mais uma nota também. Selecionando aqui, fazer uma cópia para cá. Vou chamar esse local aqui de descrição. Vou saber a posição de onde vai ficar essa descrição. Vou falar que vai ser em relação a esse ponto aqui em cima. (185,51 y40). Seleciono a vista ao texto, né? Propriedades 185,51 y40. Só que aqui eu vou diminuir um pouco para não deixar justo na tela. 38 aqui, 186. Ok, então tá aqui, ó, tá disposto nesse canto de cá. Aqui embaixo fazer uma cópia. Vou chamar aqui embaixo de, ao invés de descrição, vou falar número do desenho. Vou procurar a localização.
185,51 e y de 25. Selecionei o texto, propriedades, 185,51, mas não é muito 5, vou colocar 86 para deixar uma distância. Aqui eu vou colocar, em vez de 25, vou colocar 23 para deixar um pouco abaixo. Ok, então está aí. Então pronto, já configurei os espaços aqui no qual eu vou escrever. Deixa eu ver aqui mais. Certo. Então, agora eu vou começar a inserir outras notas. No qual o nome do desenhista, o nome do projetista, o nome do gerente, a norma, a escala, o número da folha, a descrição. Tudo para deixar fácil para a pessoa que quiser começar a digitar. Vamos lá então. Vou criar mais um novo texto. Eu vou dizer que esse texto aqui, antes de mais nada, vou dizer mais ou menos o espaço que ele vai ficar. Se daqui até aqui tem 48,51, vou dizer que o texto vai tamanho de 30. Vai ser mais ou menos daqui para lá. 30 de comprimento. E a altura do texto, vou dizer que vai ser 10 mesmo. Então vamos começar a criar um texto aqui. Vou dizer aqui, a posição dele vai ser desenhista. Vou aumentar essa fonte um pouquinho. Vou falar que vai ser de 3,5. Propriedades, vou dizer que vai ter uma largura e altura fixa. Clicar aqui, pronto. Propriedades. Largura de 30, altura de 10. Veja que ele está ancorado no ponto superior esquerdo. Eu vou querer que ele fique ancorado na parte inferior centralizada. Pronto. Vou deixar mais ou menos aqui. Tá certo. Eu posso posicionar também procurando aqui, ó, através da posição X e Y. Vamos lá. Tudo bem. Então, vamos aqui, a posição Y vai ser 70, só para deixar certinho aqui. Ok, pronto. Mesma coisa pro lado de baixo. Vem aqui. Projetista. Posição. Clica aqui. Propriedades, posição 60. Ok. Clicar, fazer uma cópia para baixo. Gerente. Clicar aqui. Vou falar que é a posição 50. Norma. Norma eu posso desenhar aquele símbolo de terceiro de elo ou primeiro de elo. Deixa eu desenhar aqui um símbolo. Fazer um elemento dessa ponta com o quadrante superior dessa. Essa ponta alinhada com o quadrante superior dessa daqui. Esse daqui alinhado com esse quadrante. Esse alinhado com esse quadrante aqui. Então está certo. Vou só criar umas marcas de centro. Vou vir aqui criar marca de centro em relação a isso. Pronto. Agora uma linha de centro daqui até aqui. Pronto. Posso selecionar tudo e vou mover até aqui. No caso ficou um pouquinho grande. Para facilitar, vou criar um bloco então, para diminuir um pouco essa escala. Ou então posso vir aqui e escalar isso daqui como eu quero. Isso daqui eu vou escalar para, vou dizer que vai ser menor, 0,07. 0,7. Pronto, diminuir. Agora sim, vai ficar melhor para a posição. Nesse caso o desenho ficou um pouquinho errado, quer dizer que deveria ficar na parte da frente, mas só uma representação. Escala é a mesma coisa, eu posso copiar essa nota que eu havia feito aqui e desenhar a escala aqui embaixo.
E a descrição também, o número do desenho também, cada uma dessas notas aqui eu poderia adicionar e criar aqui também. Após ficar tudo pronto, eu vou deletar as cotas que eu não vou precisar mais. Eu só criar um filtro de seleção, aqui eu escolho um tipo de filtro de seleção. Eu quero, por exemplo, somente selecionar cotas e anotações, o resto eu não quero, vou desmarcar. Ok. Vou pegar todas as cotas que eu havia criado e vou deletar. Após feito tudo o que eu queria, desmarco a opção fundo e marco a opção trabalho. Então tá aí, ó. Aqui está com uma folha maior. No caso eu quero utilizar aquele A4 que eu estava criando. Vem aqui, configurar página. Na aba fundo eu escolho o tipo de folha que eu quero. No caso eu quero o A4 que eu havia criado. Ok, então tá aí, ó. Projetista, desenhista, gerente, norma, escala, número da folha, descrição, número do desenho e assim sucessivamente. Isso eu posso modificar para todos os tamanhos, A2, A3 e A4. Para isso, basta somente marcar a opção fundo e desmarcar a opção trabalho. E vir aqui configurar todas as folhas também. É claro que entre uma folha e outra eu não preciso criar tudo de novo aqui. Eu posso vir aqui, ó, copiar o que eu quero. Deixa eu só marcar o filtro aqui. Eu quero tudo isso daqui. Ctrl C. Chego numa outra vista. Vou deletar, por exemplo, essa vista aqui. Ctrl V. Vou mover aqui, ó, para deixar mais ou menos aqui. E assim eu vou configurando que as relações geométricas e entre outros. E assim para cada uma das folhas também que eu queira. Agora eu quero pegar esse padrão aqui e deixar sempre pronto para caso eu queira criar um objeto e utilizar esse daqui para sempre ser o fundo. Então o que vai ser feito aqui? Vocês vão, deixa eu só marcar a opção trabalho, desmarcar fundo. Vocês vão salvar esse desenho. Vocês vão salvar na pasta de instalação do Solid Edge, vou dizer aqui Solid Edge, a pasta template. Vocês vão criar aqui, por exemplo, um padrão. Vou criar aqui produtivo. Salvar. Vou fechar esse arquivo aqui. Agora eu quero deixar esse padrão sempre pronto caso eu queira utilizá-lo. Eu venho aqui, ó, editar opções de criação. Eu vou procurar ele. Então tá aqui, ó, padrão produtivo, já está pronto aqui. Vou clicar OK. Vou descrever um nome para ele. Vou falar aqui, ó, padrão produtivo. Coloco uma descrição, caso eu queira, e por último clico em adicionar. Quando eu clicar OK, olha a opção aqui para ser criada. Padrão produtivo. Toda vez que eu clicar aqui uma vez só, a minha folha padrão vai ser carregada aqui para sempre que eu queira utilizar ela novamente. Então vocês podem criar aqui N padrões diferentes através de salvar na pasta template.